mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Henrique Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. O cantor Michael Jackson estava fazendo um show e as multidões gritavam e deliravam. Mas de repente, o cantor começou a berrar: "Não quero que matem! Não quero que matem! Parem, parem!" E as pessoas ficaram surpresas, atônitas. Quem que o Michael Jackson não queria que fosse morto? Então todos pararam e o Michael Jackson gritava: "Seguranças, rápido, venham aqui, rápido, não quero que matem!" Os seguranças correram, e isso é um fato verídico. Eles olharam para o Michael Jackson e disseram: "O que foi? O que aconteceu?" E ele apontou para um inseto que estava no chão, no palco, e dizia: "Não pisem, não matem." E ele então salvou a vida daquele inseto. Isso parece uma coisa até cômica, mas eu quero te mostrar aí que muitas vezes o ser humano se preocupa com a salvação da fauna, da flora, a salvação dos animais ameaçados de extinção, e não se preocupam nem com a própria salvação e nem com a salvação dos seus semelhantes. É louvável a atitude do Michael Jackson de salvar a vida de um inseto que estava lá no palco correndo o risco de ser pisado pelos homens. Mas quantas e quantas almas estão sendo pisadas por Satanás, inclusive a alma do próprio Michael Jackson, e estão perecendo sem Deus e sem salvação. E muitas pessoas não param tudo, como fez Michael Jackson, para salvar a vida daquele inseto. As pessoas não param tudo para salvar as suas próprias vidas, ou as vidas de outras pessoas. Muito bonita a atitude do cantor, mas ainda que ele resolvesse ser um salvador e utilizar toda a sua fortuna para promover a salvação dos insetos, mesmo assim ele não conseguiria salvar todos os seus insetos. Ele não poderia, porque ainda que ele tivesse todo o ouro e toda a prata do mundo, seria insuficiente para mobilizar um exército que providenciasse salvação para os insetos. E mesmo a salvação das baleias, ou dos golfinhos, ou do mico-leão-dourado. Mas o Michael Jackson é um arremedo de Salvador. Porém, eu quero te falar de um Salvador que um dia parou tudo o que estava fazendo. Parou o tempo, parou a história, parou o mundo, e foi algo tão impressionante que ele parou até o inferno e parou o céu. E ele anunciou: "Eu vim para salvar os que estavam perdidos." E ele mostrou com humildade o valor que nós tínhamos, mostrando ali com a sua própria presença e com o seu próprio sacrifício o quanto nós, pequenos seres humanos, o quanto nós valemos. E ele de viva voz disse para a humanidade: "Não temais, vós valeis muito mais do que os passarinhos." E ele disse: "Um homem vale muito mais do que uma ovelha." E mesmo
nos dando o máximo valor de toda a criação, Ele não desprezou as outras criaturas. Ele disse: olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Veja, Ele cuida das criaturas que não têm alma, Ele cuida dos animaizinhos, Ele cuida das aves, Ele cuida das plantas, mas Ele disse que veio cuidar principalmente de nós. As plantas, os animais, as criaturas já são cuidadas por Deus, mas todo o seu interesse está no homem, na mulher, no ser humano. E Ele, nos dando um extremo valor, Ele perguntou: o que dará o homem em recompensa da sua alma? Mas nada do que o homem pudesse dar seria suficiente para resgatar a sua alma ou para salvar a sua alma. O Salmo 49, versículos 7 e 8 diz assim: ninguém pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Michael Jackson não pode salvar nem a sua própria alma e nem as almas dos seus irmãos com todo o recurso que ele tem, porque o resgate de uma alma é caríssimo. A redenção de uma alma é caríssima. E a palavra de Deus diz que os recursos do homem mais rico da terra se esgotariam antes. Porém, o Evangelho nos garante o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Cristo é o único Salvador, o único que ofereceu uma moeda que ninguém mais poderia dar, o único que deu um preço pelas almas que garantiria a salvação desde o primeiro pecador que existiu sobre a terra até o último que existirá. Ele deu um preço que garante a salvação dos pecadores que ainda não nasceram, mas que poderão ser resgatados, não com prata, mas com seu precioso sangue. Cristo não é apenas o meu Salvador, mas Ele é o nosso Salvador para sempre. Amém. Você acabou de ouvir uma das ilustrações do Reino de Deus, contada pelo pastor João Ribe Palharim. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Sinta-se à vontade para baixar gratuitamente, não apenas este, mas quanto dos mais de 1000 títulos quiser. Lembre-se, está escrito: o que de graça recebestes, de graça dai. Evangelização permitida, comercialização proibida. Pregadores do telhado, comunicação a serviço da vida.